Olá pessoal, dando continuidade aqui então à nossa migração de controlador de domínio, migrando um controlador de domínio Windows Server 2003 32 bits para um Windows Server 2008 R2 plataforma de 64 bits, certo? Na aula, no vídeo passado aí, nós paramos aí bem no término da migração, quando nós conseguimos fazer a replicação do Active Directory do controlador 2003 para o controlador 2008, que vai ser o controlador 2008. Porém, nesse momento ainda, até no finalzinho lá do vídeo eu fiz a demonstração, vou fazer novamente aqui para vocês. Eu vou chamar o comando aqui net accounts aqui no 2003. Vocês vão ver aqui que ele detém a função de controlador primário, tá certo? Então é ele que é literalmente o manda-chuva ali ainda no nosso domínio, tá certo? Eu vou puxar aqui o mesmo comando aqui no 2008. Vocês vão ver aqui também. Eu fiz isso também na outra aula. Eu só no outro vídeo puxar aqui também o comando net accounts. Vou mostrar aqui para vocês que ele detém a função de controlador reserva, tá certo? Ele recebe uma cópia exata dos dados lá do 2003, porém eu ainda preciso do 2003 na rede para que ele possa tá passando esses dados aqui pro meu 2008, né? Se nesse cenário que está aqui acontece alguma coisa com o meu controlador 2000 e 2003, eu vou perder aqui, eu não vou conseguir mais fazer esse sincronismo aqui, tá certo? Porque o 2003 detém as funções FSMO, que são as Flexible Single Master Operation, também chamadas de funções de mestre de operações, que são essas funções que nós vamos transferir aqui agora para o controlador 2008, para que esse não seja mais dependente do 2003 na rede, ok? Então, vou estar mostrando para vocês como que a gente faz essa migração de função agora, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui no Google, pessoal, eu vou fazer uma pesquisa aqui, tá certo? Vou colocar aqui no Google só mestre de operações. Vou dar um enter. O primeiro resultado que ele abre, funções do mestre de operações, é essa página aqui, que já está carregada aqui, tá certo? Aqui ele vai explicar, pessoal, o que o mestre de operações faz. Vai explicar um pouquinho sobre as FSMO, cada uma delas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre elas, que ela é um assunto assim meio técnico agora, inclusive pelo tamanho que vai ficar aí o nosso vídeo, tudo bem? Mas eu deixei aqui para vocês aqui então, né, uma pesquisa no Google, mestre de operações. Ele vai abrir o primeiro resultado ali. Vocês vão ver na página aqui, uma página direto do site da Microsoft, tá, pessoal? Direto da biblioteca do Windows Server mesmo. Então uma coisa bem bacana ali também de vocês estarem dando uma olhada, tudo bem? Ele explica que o que cada mestre de operações faz. Então nós temos 5 mestres de operações ativos no domínio. Ele vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui e tudo mais, tá certo? O último, na parte final aqui, nós temos aqui para obter informações como transferir as funções de mestre de operações, consulte transferir. Nós temos um link aqui, transferir funções do mestre de operações. Você clicando nesse link, você vai ser redirecionado para essa outra página aqui, também da biblioteca do Windows Server, tá? Onde ele vai falar aqui, pessoal, tudo pra gente já. Quais são os consoles que nós vamos precisar estar utilizando ali para estar fazendo a nossa migração, tá certo? Então nós temos ali todos os consoles para estar transferindo todas as FSMO para o outro servidor. Então nós vamos usar aqui para transferir o mestre de esquema, o esquema do Active Directory, mestre de nomeação do domínio, domínios e relações de confiança do Active Directory, mestre RID, mestre PDC, mestre de infraestrutura. Nós vamos estar usando aqui a console do AD para estar fazendo essa transferência, ok?
Então aqui nós já temos até os consoles que nós vamos estar utilizando ali para fazer a transferência. Ainda aqui no final, pessoal, tem aqui uma ressalva aqui, tá certo? Eu vou estar lendo ela para vocês aqui, que eu achei importante mesmo, tá certo? Então vamos lá. A menos que exista somente um controlador de domínio no domínio, a função do mestre de infraestrutura não deve ser atribuída ao controlador de domínio que está hospedando o catálogo global. Se o mestre de infraestrutura e o catálogo global estiverem no mesmo controlador de domínio, o mestre de infraestrutura não funcionará. O mestre de infraestrutura nunca localizará dados desatualizados, portanto, nunca replicará alterações para outros controladores de domínio no domínio. Se todos os controladores de domínio em um domínio também estiverem hospedando o catálogo global, terão os dados atualizados e não importa qual controlador de domínio retém a função de mestre de infraestrutura. Certo? Então isso aqui eu vou até demonstrar para vocês na prática depois. É um errinho que vai dar quando nós vamos transferir esse mestre de infraestrutura aqui. Ele vai identificar que o nosso controlador de domínio 2008, vocês lembram lá que quando nós estávamos fazendo a transferência, ele em determinado momento ele abriu uma caixa de diálogo perguntando qual função que nós queríamos setar. Nós setamos o controlador de domínio 2008 como sendo um catálogo global, ou seja, ele que vai estar atualizando os demais controladores de domínio na rede. Portanto, ele não precisa deter a função de mestre de infraestrutura, ok? Mas eu vou estar fazendo a transferência. Vocês viram aqui que vai dar um errinho e eu vou estar demonstrando isso para vocês, tudo bem? Ele simplesmente não vai funcionar, ele vai ignorar essa função do mestre de infraestrutura, porque o controlador 2008 ele já é um catálogo global, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, então começar a transferência das FSMO, ok? Então eu vou estar acessando aqui o servidor 2003. Aqui no meu servidor 2003, eu vou estar. Vocês viram que tem no artigo que eu mostrei para vocês agora há pouco, tem uma sequência das consoles que nós vamos estar seguindo, né? Nós vamos estar transferindo ali as 5 principais FSMO, né, para o controlador de domínio, né. A primeira delas é o mestre de esquema. Então nós vamos estar precisando utilizando ali as consoles esquema do Active Directory, estava naquela tabelinha, né? Esquema do Active Directory, domínios e relações de confiança do Active Directory, e depois somente a console do Active Directory, ok? Então nós vamos começar aqui usando o mestre de esquema do Active Directory. Só que tem essa console, pessoal, se vocês deram uma olhada aqui nas ferramentas administrativas, nós não vamos encontrar essa console, tá certo? Ela não consta aqui nas ferramentas administrativas. Então como que eu vou estar fazendo para estar utilizando essa console? Eu vou estar precisando registrar uma DLL, tá certo? Aqui no 2003, para que eu possa abrir esse console, né, esse snap-in com essa console, né, que é o mestre de esquema do Active Directory. Então vamos lá, eu vou vir aqui no executar, eu vou estar apagando aqui, eu vou estar registrando a DLL que nós vamos registrar, vai ser a schmmgmt.dll, tá certo? Ela já existe aqui no 2003, ela é instalada por padrão, porém ela não é registrada, né? O System 32 não consegue trabalhar com ela. Então nós vamos estar fazendo esse registro agora para a gente estar podendo usar esse snap-in do mestre de esquema do Active Directory, ok? Então vamos lá. Aqui no executar, eu vou estar digitando o seguinte comando: reg svr 32. Vou dar um espaço e agora eu vou entrar com o nome da minha DLL que eu quero registrar, que é a schmmgmt.dll, certo? Essa daqui então é a nossa DLL que nós vamos registrar. Vou estar dando um enter, tá certo? O sistema vai emitir aqui que ele conseguiu registrar com êxito a DLL, tá certo? Então agora aqui eu vou dar um OK
E vou estar chamando aqui agora, pessoal, também no executar aqui, eu vou estar colocando agora MMC, certo? Vou abrir o MMC. O MMC é o Snap-in padrão. Vocês percebam que ele não tem uma console, muito pelo contrário, é onde eu consigo estar criando ali as consoles, no caso de uma corrupção, uma deleção ali por engano, eu vou estar conseguindo restaurar essa console aqui pela o gerenciador MMC, tudo bem? Então aqui eu vou estar abrindo agora, pedindo para estar abrindo esse Snap-in aqui, tudo bem? Então agora aqui eu vou dar em arquivo, né? Eu vou vir aqui adicionar ou remover Snap-in, né? Que seria a console, certo? Ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui para mim. Eu vou dar aqui um adicionar. Aí eu vou querer adicionar o Snap-in mestre de esquema do Active Directory. Então vamos lá, vou procurar ele aqui. Tá por ordem alfabética já, né? Esquema do Active Directory. Essa console aqui, tá certo? Então eu vou dar um adicionar, daqui agora um fechar, e aqui agora, como ele já está selecionado aqui, eu só vou dar aqui um OK e beleza. Percebam que aqui na console ele já apareceu aqui o mestre de esquema do Active Directory, certo? Eu vou estar clicando aqui com o botão direito em cima dele aqui e vou dar uma alterar controlador de domínio, certo? Aí vocês percebam aqui que nesse momento quem detém esta função, controlador de domínio atual, é o DC 2003, tá certo? DC 2003, que é o nosso controlador de domínio primário. Lembra lá que a gente puxou o Net Accounts? Tá atuando no domínio Camelo Corp, mas quem detém a função é o DC 2003, certo? Selecionar controlador de domínio. Eu vou especificar aqui um nome, tá certo? Eu vou colocar aqui DC 2008, ok? E vou dar um OK, beleza. Então ali vocês percebam que ele já transferiu ali a função, esquema do Active Directory, ó. Percebam aqui que ele já nomeou para o DC 2008, certo? E vamos... Bom, vocês percebem então que ele já colocou o nosso novo controlador de domínio, já reconheceu ele aqui, tá certo? Agora eu vou dar um clique, pessoal, com o botão direito em cima dele, aqui embaixo em mestre de operações, eu vou dar um clique, certo? Ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui com os seguintes dizeres. O mestre de esquema vai estar falando o que faz, né? Apenas um servidor corporativo, né? Beleza. Ele fala aqui que quem detém a função atual é o DC 2003, tá certo? No domínio Camelo Corp. Ele fala aqui para transferir a função de mestre de esquema para o controlador de domínio de destino abaixo, clique em alterar, tá certo? Então aqui ele já identificou que nós nomeamos aqui o esquema para o DC 2008. Ele já identificou ele aqui, então nesse momento o que eu vou fazer aqui, clico em alterar. Ele fala, tem certeza que deseja alterar o mestre de operações? Eu vou com... Bom, vocês viram aqui então que ele exibe a mensagem de êxito, né? Mestre de operações transferido com êxito. Eu simplesmente vou dar um OK. Percebam que ele já fez a transferência aqui, vou dar um fechar. Aqui, pessoal, eu posso salvar essa console aqui para que ela fique já salva na minha console, tá certo? Ou simplesmente se eu clicar aqui em fechar, eu usei ela, não tem prejuízo nenhum para o sistema. Mas eu posso vir aqui em arquivo, salvar como? Aí, ó, perceba que ele vai salvar lá no grupo já de ferramentas administrativas. Esse daqui essa console aqui é o mestre. Vou salvar ela com o nome dela já. Mestre de esquema do Active Directory. Beleza? Vou dar um salvar. Beleza. Então eu já salvei ele aqui. Vou dar um fechar aqui agora. Ela salva lá então. Eu posso estar localizando ela aqui. Agora nas ferramentas administrativas. MMC. Ele vai abrir aqui. Dou um arquivo. Abrir. Percebam que eu já tenho a console salva aqui. Mestre de esquema do Active Directory. Só posso dar um abrir aqui e trabalhar com ela. Eu posso ainda depois, pessoal, criar um atalho dela.
e jogar ela aqui nas ferramentas administrativas aqui já padrão do sistema. Só pegar o arquivinho lá e fazer arrastar e soltar aqui mesmo nesse menu aqui, tudo bem? Isso se vocês julgarem necessário. Então agora nós vamos transferir mais um mestre de operação. Nós vamos transferir agora o mestre de nomeação do domínio. Nós vamos estar usando agora a console domínios e relações de confiança do Active Directory, tá certo? Então já localizei ela aqui, domínios e relações do Active Directory. Vou estar abrindo a console. Vou maximizar aqui para ficar melhor para visualizar. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, conectar-se ao controlador de domínio. Certo? Ele identifica qual os domínios que eu já tenho aqui, certo? Controlador de domínio atual, né? Ele já identifica aqui que é o DC 2003. Eu vou me conectar aqui então, aqui embaixo ele lista para mim todos os controladores de domínios que existem na minha rede, né? Ele já identificou aqui o 2003 e o 2008. Eu vou selecionar o 2008, vou dar um OK. Já estou conectado ali no 2008, como vocês viram. Novamente clicar com o botão direito em mestre de operações. Vou clicar em cima, né? Percebam que ele já identificou aqui novamente como no mestre de esquema. Ele já identificou que a função atual ela está no 2003, que nós vamos passá-la para o 2008, e para nós fazermos isso nós só temos que clicar aqui nesse alterar. Vamos lá então, clicamos em alterar. Tem certeza que deseja transferir? Eu vou transferir. Mestre de operações transferido com êxito, ok? Então vou dar um OK aqui, vou fechar de novo. Agora nós vamos transferir o mestre de RID, o emulador de PDC e o mestre de infraestrutura, ok? Essas outras FSMO, a transferência delas é aqui pela console do Active Directory, certo? Então vamos lá então. Aqui no Active Directory, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, conectar-se ao controlador de domínio, certo? Eu também vou escolher aqui o controlador 2008, certo? Quem é o controlador de domínio atual é o controlador 2003, conforme vocês falam. Eu vou estar selecionando aqui o DC 2008, vou dar um OK, beleza? Estou conectado nesse DC. Então agora eu vou clicar com o botão direito em cima aqui agora e vou desculpa pessoal, e vou transferir os mestres de operações, tudo bem? Aqui em todas as tarefas, mestre de operações, eu vou estar transferindo os mestres de operações, tá? Então nós temos aqui o mestre de RID. Nós vamos transferir a função do 2003 aqui para o 2008. Eu vou clicar aqui somente em alterar. Tem certeza que deseja transferir? Transferir. A função de operações foi transferida com êxito, ok? A de controlador de domínio primário, certo? Eu vou transferir ela aqui do 2003 para o 2008, clicando aqui apenas em alterar. Vou transferir, sim, já fiz a transferência. Lembram lá, pessoal, que a gente leu aquela ressalva lá no artigo, na base de conhecimento lá do Windows Server, avisando que se a gente tentasse transferir o mestre de infraestrutura para um controlador de domínio que detém a função também de catálogo global, e iria acontecer um errinho ali e tal. Então nós vamos ver isso na prática agora. Eu vou fazer essa transferência agora do mestre de infraestrutura, que está atualmente no 2003 aqui para o 2008. Vou clicar aqui em alterar. Ele já gera esse erro aqui, tá vendo, pessoal? Eu vou até ler para vocês aqui. DC 2008.camelo.corp é um servidor de catálogo global. A função de mestre de operações de infraestrutura não deve ser transferida para um servidor de catálogo global. Consulte ajuda para obter mais informações. Deseja transferir essa função para um servidor de catálogo global? Eu posso simplesmente aqui dar um não, ele não vai transferir a função, porque tanto é que ela não vai ser importante, porque como já está falando, o servidor ele é um catálogo global, ele já vai estar tendo a informação
atualizada nele mesmo, a informação está sendo criada nele mesmo, tá? Ou eu posso aqui dar um sim, ele transfere também a função de mestre de infraestrutura para o catálogo global, porém ela vai ficar ali neutra, ela não vai funcionar, tá certo? É o catálogo global que vai estar a cargo de estar fazendo esse esquema da atualização. Eu vou dar aqui um sim, não vai ter prejuízo nenhum. Vocês percebam que mesmo com o aviso ele fala que a função foi transferida com êxito, e realmente foi, pessoal, ela só não vai funcionar, tá? Ok? Então vou dar um ok, vou dar um fechar. Bom, pessoal, nesse momento então o nosso 2003 ele já pode ser rebaixado da nossa rede sem prejuízo nenhum para nossa rede, tudo bem? Eu vou novamente aqui rodar o comando aqui net accounts para mostrar para vocês aqui como que ficou a nossa situação agora, tá? Net accounts. Percebam agora aqui que o 2003 ele já, a função do computador já é um computador reserva, função esta que estava alocada no nosso 2008, certo? Eu vou vir aqui agora no meu controlador 2008, eu vou precisar fazer logon nele de novo aqui, fazer logon aqui. Fazendo logon de novo nele aqui, vou mostrar para vocês aqui. Beleza, estamos logado aqui então no servidor 2008. Ele instalou as atualizações aqui, caiu, conforme vocês podem ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês então. Puxar o comandinho aqui, net accounts. Percebam aqui agora que a função que detém esse computador agora, 2008, ele é o controlador de domínio primário, ok? Então nesse momento aqui agora eu posso rebaixar o meu 2003 da minha rede sem nenhuma perda de prejuízo ali, tanto para minha empresa quanto pelos serviços ali da minha rede, do AD, tá, pessoal? Lembrando o seguinte também, se você tiver mais funções lá aqui no 2003, funções, por exemplo, como um servidor de arquivo, tudo mais, essas funções elas também terão que ser transferidas aqui para o 2008, senão você vai ter problema mesmo assim, certo? Nesse momento que foi transferido aqui, nós só transferimos o controlador de domínio, né? Ou seja, o servidor principal da rede, onde hospeda a base do Active Directory, onde os usuários se autenticam para estar acessando os serviços da rede, ok? Se você tiver, por exemplo, o IS instalado com uma aplicação, você vai ter que também migrar, instalar o IS lá no 2008 e fazer essa migração, tá, pessoal? Para que não ocorra nenhum problema. Nesse momento nós só migramos, só trocamos a plataforma do controlador de domínio, tá certo? Os serviços vocês terão que fazer a migração conforme as necessidades de vocês aí, tudo bem? Então nesse momento agora aqui eu vou estar tirando a função aqui desinstalando o AD aqui, fazendo um rebaixamento aqui no Windows Server 2003, tá certo? Como que eu faço isso? É o mesmo esquema de instalação. Eu vou vir aqui no executar, eu vou estar executando aqui um DC promo, tá certo? Porque o DC promo, pessoal, ele tanto promove um controlador de domínio promove um servidor member server a controlador de domínio, quanto ele rebaixa um controlador de domínio a mero member server. Ok, nós vamos fazer isso então agora. Ele é controlador de domínio, ele vai virar member server. DC promo, vou dar um ok. Ele vai abrir aqui o assistente para mim do Active Directory, DC promo. Vou dar um avançar. Ele fala, já dá uma mensagem aqui, né? Este controlador de domínio ele é um servidor de catálogo global. Catálogos globais são usados para processar logons de usuário. Você deve se certificar que outros catálogos globais estão acessíveis, tal. Então nós não temos problema quanto a isso. O nosso servidor 2008 ele também é um catálogo global. Vou dar um ok. Aí ele não é o último
catálogo global da rede, tá certo? A remoção do Active Directory converte um controlador de domínio membro, caso seja ele não é o último catálogo global da rede. Então eu vou dar um avançar aqui, certo? Este controlador de domínio detém uma réplica das seguintes funções. Eu vou mandar ele dar um atualizado na lista. Percebam que ele só tem essa função aqui, que é a função que faz a réplica lá para o 2008. Eu vou estar dando um avançar aqui e vou estar mandando ele remover o AD do computador, excluir todas as partições de diretório e aplicativos deste controlador de domínio, tá certo? Então vou dar marcar essa caixinha, vou dar um avançar. Aqui, pessoal, ele pede a senha que será atribuída à conta de administrador do servidor, tá certo? Então, como ele vai ser um member server, o administrador local ali do servidor, tá certo? Então eu vou estar criando essa senha aqui agora. Beleza, digitei minha senha, vou dar aqui um avançar. Opa, confirmação da senha não confere, acontece, hein? Digitar aqui a senha de novo. Beleza, senha confere. Então aqui agora ele dá um resumo do que a gente mandou ele fazer. Então aqui ele até fala: você optou por remove o Active Directory desse computador. Quando o processo for concluído, esse servidor se tornará membro do domínio camelo.corp, tá certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o inverso do que a gente tinha no nosso primeiro cenário. Nós instalamos o 2008. O 2008 era um member server aqui do 2003. Agora ele vai fazer o contrário, tá certo? O 2003 vai ser rebaixado e vai ser um member server lá do 2008. Então ele não vai constar mais aqui. Eu vou abrir aqui a console do AD. Nesse momento, antes de eu mandar ele verificar, se eu vim aqui em Domain Controllers, vocês vão ver que eu ainda tenho o 2003 e o 2008. Quando eu fizer o rebaixamento do 2003, o 2003 ele sai daqui e ele vai entrar aqui em Computers, tá ok? Que ele passa a ser apenas um computador na minha rede, tá? Ele é um servidor ali com funções especiais, mas ele não é um controlador de domínio, apenas um computador, tudo bem? Um servidor normal, certo? Então eu vou estar fechando aqui e vou estar mandando ele dar um avançar. Percebam que ele vai estar fazendo agora o inverso do que ele fez, né, pessoal? Quando a gente cria, até legalzinho o desenho ali, ele escreve. Vocês percebam que agora o lapisinho fica de ponta cabeça, com a borrachinha lá, ele vai apagando o que foi escrito, tá certo? Então ele está removendo o Active Directory, tá tirando ali os serviços de logon e tudo mais, tá certo? Bom, pessoal, então aqui após o término, né, ele fez desinstalou todos os serviços e ele fala aqui que o Active Directory ele foi removido do computador, né? Então a única opção que eu tenho aqui é a de concluir. Eu vou concluir. Ele pede para reiniciar o computador agora, o servidor, né? Então eu vou reiniciar o servidor aqui agora. Pessoal, ele já terminou aqui a reinicialização. Só vou fazer uma ressalva aqui que vocês vão observar que essa reinicialização, esse reboot do servidor, ele vai ser um reboot um pouco mais demorado que o normal, por conta que ele vai ali reconfigurar todo o seu sistema de arquivo, se preparar ali literalmente para o rebaixamento. Então ele vai apagar partições, vai fazer toda essa mudança ali na sua forma de funcionar, tá ok? Eu aguardei aqui, eu dei fiz uma breve pausa. Ele já reiniciou, conforme vocês viram aqui. Aproveitei também, pessoal, para já reiniciar também o meu outro servidor aqui, o 2008. Ele também tá pedindo aqui para fazer logon na rede, tá certo? Eu aproveitei para reiniciar para que ele já puxasse todas as configurações já
atualizadas, tá ok? Já inclusive lendo ali o rebaixamento do 2003. Então eu vou estar logando aqui no 2008 para a gente conferir algumas coisas. Vou logar aqui para a gente estar conferindo aqui se ocorreu tudo bem com a nossa migração, certo? Então ele está carregando aqui já, carregando os arquivos de rede. Vamos esperar ele abrir aqui o Server Manager para a gente poder começar a dar uma olhada, né? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso Active Directory, como que ficou, certo? Olha lá, percebam aqui, pessoal, que eu tinha falado para vocês, a última visualização nossa foi justamente nessa parte. Percebam que em Computers aparece agora o DC 2003 como sendo agora apenas um computador. Quem está exercendo a função de controlador de domínio nesse momento na rede é só o DC 2008, detendo todas aquelas funções, certo? Lembrando aí, pessoal, eu já falei para vocês alguns minutos atrás que se vocês tivessem serviços rodando lá no 2003, esses serviços teriam que ser transferidos aqui, tá certo? Então a instalação de IS para aplicação, banco de dados, o SQL Server, outras configurações que vocês usavam como serviço lá no 2003, só fazer essa migração para cá, tá? Uma outra configuração, antes da gente encerrar aqui, uma outra configuração muito importante aqui no 2008, nesse momento, é nós fazermos a configuração do nosso DNS. Vocês lembram aqui que ele estava com o DNS aqui apontando para o DNS aqui 201, que era o nosso controlador de domínio 2003, tá certo? Então nesse momento aqui, pessoal, eu vou mandar ele apontar para ele mesmo, tá certo? Vou trocar aqui o servidor de DNS para 192.68.1.200, que é o mesmo endereço de IP, tá certo? Então essa é uma configuraçãozinha importante que a gente não pode deixar ela passar despercebida. Vou dar aqui um OK, beleza. Vou testar aqui todas as configurações aqui, vou dar um DC 2008, percebam que está tudo certinho, ele está respondendo, sysvol, beleza. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como ficou o nosso 2003. Bom, eu vou estar logando aqui no DC 2003, que é nesse computador, tá certo? Ele não faz parte ainda do domínio, na conta de domínio. Bom, pessoal, eu vou estar fazendo o logon aqui então vou estar logando aqui, escolhendo o DC 2003, que é nesse computador. A senha que eu vou estar usando para logar é aquela senha que nós criamos no momento do rebaixamento dele, tá? Então eu vou estar digitando ela aqui agora, certo? Vou dar um OK. Já estou fazendo o login aqui no servidor. Vamos ver como é que ele se comporta aqui agora. Ele também, esse primeiro login aqui, tá vendo, pessoal? Ele vai fazer as configurações, é o primeiro, literalmente o primeiro login. Ele vai se comportar como sendo o primeiro login do servidor, certo? Bom, percebam que ele voltou aqui então as configurações originais do servidor, tá certo? E percebam que ele voltou a ser somente um member server da rede, não tendo mais nenhuma função, né? O 2008 aqui, ele assumiu por completo as funções da nossa rede, certo? Nesse momento aqui eu pedindo para conectar lá, percebam que ele está conectado na rede, a rede está funcionando certinho. Ele está pedindo o nome de usuário, né, uma senha. Se eu colocar o nome de usuário válido aqui e uma senha, eu consigo visualizar lá o meu controlador de domínio, tá certo? Mas nesse momento então quem está mandando na minha rede é o meu controlador de domínio aqui 2008. Ele já assumiu essa função, tá certo, de controlador de domínio, e isso conclui então, pessoal, a nossa migração. Nós migramos uma plataforma de 32 bits, né, o Windows Server 2003,
32 bits para aqui. Agora que eu vou mostrar para vocês, essa migração ela foi efetuada com sucesso, né? Nós estamos aqui num controlador de domínio rodando o Windows Server 2008 R2, 64 bits, ok? Então, pessoal, eu vou estar encerrando por aqui. Peço desculpas pela demora dessa segunda parte aí. O pessoal aí que trabalha, que lida com TI diariamente aí, sabe como é corrida a nossa vida aí, mas até agradeço aí o pessoal mandou os feedbacks aí, fez comentário que gostou da primeira parte do vídeo. Agradeço muito, pessoal. Mandem comentários aí sobre a segunda parte também. É isso que dá vontade aí, que nem eu falei pra vocês, apesar da correria do nosso dia a dia, de estar continuando aí, passando alguma coisa legal aí pra vocês, tá bem? Então fiquem com Deus todos vocês aí, e até a próxima, se Deus quiser.